Já imaginou um lugar onde a vida selvagem evoluiu de forma tão única que inspirou uma das teorias mais revolucionárias da ciência? Hoje, vamos explorar as Ilhas Galápagos, um arquipélago vulcânico isolado no Oceano Pacífico, onde a natureza se desenvolveu praticamente intocada. Prepare-se para uma viagem incrível por paisagens surreais e animais que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. As Ilhas Galápagos pertencem ao Equador e estão localizadas a cerca de 1.000 quilômetros da costa sul-americana. O arquipélago é composto por 13 ilhas principais e dezenas de ilhotas menores e rochedos. Sua origem vulcânica deu origem a paisagens dramáticas, com formações de lava negra, crateras e praias de areia branca e vermelha. Mas o que torna Galápagos realmente fascinante é sua biodiversidade única. Durante séculos, as ilhas permaneceram isoladas do continente, permitindo que animais e plantas evoluíssem de maneiras extraordinárias. Essas Ilhas Galápagos abrigam algumas das criaturas mais extraordinárias do planeta. Entre elas, destaca-se a icônica iguana de Galápagos, um réptil pré-histórico que parece saído de um filme de ficção científica. As iguanas das Galápagos pertencem a duas espécies principais, a iguana marinha e a iguana terrestre. Acredita-se que seus ancestrais tenham chegado a Galápagos há milhões de anos, provavelmente flutuando em troncos ou vegetação trazida pelas correntes oceânicas da América do Sul. Com o tempo, evoluíram para se adaptar aos ambientes únicos do arquipélago. A iguana marinha é a única espécie de lagarto no mundo capaz de viver e se alimentar no mar. Sua dieta consiste principalmente de algas marinhas, que ela raspa das rochas submersas. Para sobreviver na água salgada, possui glândulas especiais no nariz que expelem o excesso de sal. Após um mergulho, é comum vê-las deitadas ao sol, absorvendo calor para recuperar a temperatura corporal perdida nas águas frias do Pacífico. Enquanto elas descansam, um animal carnívoro que fica pacientemente aguardando esse momento para começar seu banquete, começa a se aproximar. As grandes lagartixas que habitam essas ilhas começam a chegar aos montes para se alimentarem do seu prato preferido, as moscas que se aglomeram em volta das iguanas. As iguanas de Galápagos, tanto as marinhas quanto as terrestres, costumam ser infestadas por insetos que irritam sua pele e podem transmitir doenças. Mas as lagartixas, sempre atentas, ajudam a resolver esse problema. Elas sobem cuidadosamente nos corpos das iguanas e removem os parasitas, garantindo um alívio essencial para os grandalhões escamosos. Essas lagartixas de lava não vivem apenas da limpeza das iguanas. Elas também caçam pequenos insetos no solo, se alimentam de restos de comida e até lambem néctar de algumas plantas. Seu comportamento oportunista as torna essenciais no ecossistema.
outra criatura que já estava aqui muito antes da Revolução Industrial e que caminhou pelas mesmas trilhas que Charles Darwin e que pode viver mais de 150 anos. Essa é a tartaruga gigante de Galápagos, um verdadeiro fóssil vivo que testemunhou séculos de história sem pressa alguma. As tartarugas gigantes chegaram às Ilhas Galápagos há milhões de anos, provavelmente trazidas por correntes oceânicas. Com o tempo, elas evoluíram de maneira única, adaptando-se às condições específicas de cada ilha. Esse fenômeno, chamado de radiação adaptativa, resultou em diferentes subespécies espalhadas pelo arquipélago. Os cientistas acreditam que essas tartarugas descendem de uma espécie sul-americana, mas sua jornada as transformou completamente. Atualmente, existem 12 subespécies reconhecidas, cada uma com características próprias. Essas incríveis tartarugas gigante de Galápagos pode pesar mais de 250 quilos e medir mais de 1,5 metro de comprimento. Sua carapaça, que pode ser em forma de cúpula ou de cela, varia de acordo com seu habitat e dieta. As tartarugas de carapaça em forma de cúpula vivem em áreas úmidas e cheias de vegetação rasteira. Já as de carapaça em cela vivem em ambientes mais secos e evoluíram para esticar o pescoço e alcançar folhas mais altas. Seus membros grossos e escamosos sustentam seu peso com facilidade e seu metabolismo lento permite que sobrevivam meses sem comida e água. As tartarugas gigantes são herbívoras e se alimentam principalmente de folhas, frutas, cactos e gramíneas. Elas desempenham um papel fundamental no ecossistema das Galápagos, espalhando sementes e ajudando a manter o equilíbrio da vegetação. Elas também são conhecidas por seu comportamento pacífico e tranquilo. Passam grande parte do tempo descansando ao sol, economizando energia para suas caminhadas lentas, que podem se estender por vários quilômetros. As tartarugas gigantes estão entre os animais mais longevos do planeta, com indivíduos vivendo mais de 150 anos. Algumas até ultrapassam os 170 anos. Um dos exemplos mais famosos foi Harriet, uma tartaruga que viveu no zoológico da Austrália e faleceu aos 175 anos. Já o lendário solitário George, que foi o último de sua subespécie, viveu por cerca de 100 anos antes de falecer em 2012. Essa longevidade se deve a vários fatores: um metabolismo lento, ausência de predadores naturais e uma vida sem muito estresse. Embora sejam símbolos de resistência e adaptação, as tartarugas gigantes já enfrentaram tempos sombrios. No século XIX, marinheiros e piratas capturaram milhares desses animais para servir de alimento a bordo dos navios, pois podiam sobreviver meses sem comida nem água. Felizmente, nos últimos anos, intensos programas de conservação têm ajudado a restaurar suas populações. A Estação Científica Charles Darwin, localizada em Galápagos, trabalha para proteger e reintroduzir tartarugas em seu habitat natural.
O lobo marinho das Galápagos é um dos menores membros da família dos otariídeos, medindo entre 1,5 e 2 metros e pesando até 80 quilos. Seu corpo é revestido por uma pelagem espessa e curta, que varia do marrom escuro ao cinza, ajudando na regulação térmica. Diferente das focas verdadeiras, ele possui orelhas externas visíveis e é capaz de usar as nadadeiras dianteiras para se locomover agilmente em terra. Esses animais são extremamente sociáveis e vivem em colônias organizadas. Os machos adultos, conhecidos como touros, estabelecem territórios e defendem haréns de fêmeas contra rivais. Já os filhotes são brincalhões e passam muito tempo nadando e desenvolvendo habilidades essenciais para a sobrevivência. Sendo excelentes nadadores, eles se alimentam principalmente de peixes e lulas. Durante a caça, podem mergulhar a profundidades superiores a 100 metros, utilizando sua visão aguçada para localizar presas na escuridão do oceano. Sua estratégia consiste em perseguir cardumes e usar a agilidade para capturar os mais lentos. Os lobos marinhos das Galápagos são um verdadeiro símbolo da resiliência da natureza. Com sua graça, inteligência e importância para o equilíbrio ecológico, eles merecem nossa admiração e também proteção. Outro animal que se adaptou completamente a essas ilhas vulcânicas foram os pinguins. Eles são normalmente associados a regiões frias, como a Antártica, mas o pinguim das Galápagos habita ilhas situadas quase na linha do Equador. O pinguim das Galápagos é um dos menores pinguins do mundo, medindo cerca de 50 centímetros de altura e pesando entre 1,5 e 2,5 quilos. Sua plumagem preta e branca não é apenas um charme estético, mas um mecanismo de camuflagem. O dorso escuro se mistura com a água vista de cima, enquanto o ventre branco se confunde com a luz ao ser visto de baixo, protegendo-o de predadores. Esses pinguins são excelentes nadadores, atingindo velocidades de até 35 km por hora para capturar peixes e crustáceos. No entanto, diferentemente de seus parentes de regiões mais frias, eles precisam lidar com o calor. Para evitar o superaquecimento, passam grande parte do tempo na sombra das rochas vulcânicas e mergulham constantemente para se refrescar. Os pinguins das Galápagos formam pares monogâmicos e reforçam seus laços com comportamentos como a troca de comida e o alisamento de penas mútuo. As fêmeas geralmente põem 2 ovos em tocas protegidas, longe do calor intenso. Ambos os pais se revezam na incubação e no cuidado dos filhotes, que nascem indefesos e dependem dos adultos para alimentação e proteção. Esses pinguins são verdadeiros mestres da natação. Eles também são ótimos caçadores. Quando as águas não estão muito quentes, uma abundância de peixes aparecem e os pinguins podem alimentar-se e também alimentar seus filhotes.
As Ilhas da Galápagos também são conhecidas por abrigarem uma diversidade incrivelmente alta de aves. Aqui, aves como as fragatas fazem um verdadeiro espetáculo com seus voos rasantes nos céus das ilhas. Seja pelo voo gracioso, pelo espetáculo de cortejo ou pelas estratégias astutas de caça, as fragatas das Ilhas Galápagos são um verdadeiro símbolo da maravilha natural desse arquipélago único. O cormorão das Galápagos é um dos pássaros mais peculiares do mundo. Essa espécie única, encontrada apenas nas Ilhas Galápagos, desenvolveu adaptações extraordinárias para sobreviver em seu ambiente isolado. O cormorão das Galápagos é uma ave de aparência singular. Diferente de seus parentes voadores, ele tem asas pequenas e atrofiadas, incapazes de sustentá-lo no ar. Seu corpo robusto e plumagem escura ajudam a se camuflar entre as rochas vulcânicas da ilha. Suas pernas são curtas, mas extremamente fortes, com pés palmados que o tornam um exímio nadador. Essa espécie desenvolveu músculos poderosos no pescoço, essenciais para capturar presas debaixo d'água. Seus olhos azul turquesa brilhantes são uma de suas características mais marcantes, dando um contraste surpreendente com seu corpo escuro. A evolução moldou essa ave de uma forma única. Como nas Ilhas Galápagos há poucos predadores terrestres, o cormorão não precisava voar para escapar de ameaças. Além disso, com águas ricas em peixes, ele encontrou na natação sua principal estratégia de caça. Com o tempo, suas asas diminuíram de tamanho, enquanto seu corpo se tornou mais pesado e adaptado à vida aquática. O cormorão das Galápagos tem um comportamento de reprodução curioso. Os machos constroem ninhos rústicos com algas e detritos, tentando atrair uma fêmea. Uma vez formado o casal, a parceria pode durar a vida inteira. A fêmea geralmente põe 2 ovos, mas, em tempos difíceis, apenas um filhote sobrevive. O flamingo das Galápagos é uma subespécie do flamingo americano. Eles são conhecidos por sua cor rosa intensa, resultado de sua dieta rica em carotenoides presentes nos pequenos crustáceos e algas que consomem. Com pernas longas e finas, um pescoço curvado e um bico especializado para filtrar alimentos da lama, essas aves se destacam como verdadeiras obras-primas da evolução. Diferente de outros flamingos que habitam grandes lagos de água salgada ao redor do mundo, os flamingos das Galápagos têm uma distribuição muito limitada. Eles podem ser encontrados em lagoas rasas de água salgada, em ilhas como Isabela, Floriana, Santiago e Santa Cruz. Esses ambientes proporcionam a eles proteção contra predadores e acesso abundante ao alimento. Esses flamingos são filtradores especialistas. Seu bico curvado é projetado para capturar pequenos invertebrados e algas. Eles movem a cabeça de um lado para o outro na água rasa, separando os nutrientes essenciais. A cada filtragem, pigmentos naturais dos alimentos se acumulam em suas penas, tornando-as ainda mais vibrantes. Apesar de sua beleza e importância ecológica, os flamingos das Galápagos enfrentam desafios.
A perda de habitat devido à mudança climática, o turismo descontrolado e a introdução de espécies invasoras ameaçam suas populações. Felizmente, medidas de conservação têm sido implementadas pelo Parque Nacional de Galápagos para proteger essas aves e garantir que continuem a embelezar as lagoas do arquipélago. Nessas águas cristalinas das Ilhas Galápagos, escondem um dos ecossistemas marinhos mais incríveis do planeta. Um verdadeiro santuário para a vida selvagem, onde espécies únicas prosperam, moldadas por milhões de anos de evolução isolada. Aqui podemos avistar peixes incríveis, como as raias-mantas gigantes, fazendo um verdadeiro desfile no fundo do mar. Podemos também encontrar grandes predadores como os tubarões-martelo. Eles se aglomeram aos montes para se alimentarem dos enormes cardumes de peixes, que fazem essa migração para as Ilhas das Galápagos. Para os mergulhadores que são fãs da vida selvagem e procuram as melhores imagens, esse é um lugar perfeito. Em um pequeno barco cortando as águas cristalinas do Oceano Pacífico, avançando lentamente em direção ao arquipélago vulcânico das Galápagos. O naturalista britânico Charles Davison, com suas folhas de anotações, observava com fascínio as formações rochosas que se erguiam no horizonte. Assim que pisou na ilha de San Cristóbal, Davison sentiu o calor do sol tropical em sua pele e ouviu o canto peculiar das aves ecoando entre os arbustos secos. Com um olhar atento, ele começou a examinar os pequenos pássaros que saltitavam entre os galhos. Eram os famosos tentilhões das Galápagos, as aves que anos antes haviam ajudado Charles Darwin a formular sua teoria da evolução. Sentando-se sob uma mesinha, Davison pegou suas folhas e começou a escrever. As aves das Galápagos exibem uma impressionante diversidade de bicos, adaptados aos diferentes alimentos disponíveis em cada ilha. Algumas espécies possuem bicos curtos e robustos para quebrar sementes duras, enquanto outras apresentam bicos finos e alongados para capturar insetos. É um exemplo vivo da adaptação ao ambiente, uma prova extraordinária do poder da seleção natural. O atobá de patas azuis é facilmente reconhecível por sua característica mais marcante, as patas azul turquesa vibrantes. Mas por que essa cor? A tonalidade azul vem de pigmentos chamados carotenoides, que a ave obtém de sua alimentação. Quanto mais saudáveis e bem nutridos forem, mais vibrantes serão suas patas, um fator essencial para atrair parceiros na época de reprodução. Além disso, seu corpo é aerodinâmico, com penas brancas e marrons, asas longas e pontiagudas e um bico afiado e adaptado para a pesca. Os olhos possuem um tom amarelado intenso, conferindo-lhes uma expressão penetrante. Essas características fazem do atobá um excelente predador aéreo. Se existe um comportamento que torna os atobás ainda mais adoráveis, é seu ritual de acasalamento.
Os machos fazem uma verdadeira exibição para conquistar as fêmeas, levantando alternadamente as patas azuis em uma espécie de dança engraçada. Quanto mais brilhantes e intensas forem as patas, maior a chance de atrair uma parceira. Após o acasalamento, o casal constrói um ninho no solo, geralmente em áreas rochosas ou planícies arenosas. A fêmea põe de 1 a 3 ovos, que ambos os pais incubam. Curiosamente, eles mantêm os ovos aquecidos com suas patas, transmitindo calor diretamente para eles. Quando os filhotes nascem, os pais os alimentam com peixe regurgitado até que sejam fortes o suficiente para voar e caçar por conta própria. Outra ave magnífica e completamente exótica que fazem migração para Galápagos é a fragata grande, também conhecida como o pirata dos céus. Com sua envergadura impressionante, sua habilidade de voo inigualável e sua estratégia de sobrevivência nada convencional, essa ave nos mostra como a natureza pode ser engenhosa e surpreendente. A fragata das Galápagos se destaca por sua aparência marcante. Os machos possuem um saco vermelho inflável no pescoço, que pode crescer até o tamanho de uma bola de futebol durante a época de acasalamento. As fêmeas, por sua vez, têm uma plumagem negra elegante com um distinto peito branco. Essa ave é feita para os céus. Com uma envergadura que pode ultrapassar 2 metros, a fragata pode planar por horas, aproveitando as correntes de ar quente. No entanto, há um detalhe curioso: suas penas não são impermeáveis. Isso significa que, ao contrário de outras aves marinhas, ela não pode pousar na água sem o risco de se afogar. Na época de reprodução, os machos começam um verdadeiro espetáculo para atrair as fêmeas. Eles escolhem um local alto, enchem seu saco vermelho de ar e o balançam enquanto fazem sons semelhantes a tambores. Esse balão vermelho vibrante serve para impressionar as fêmeas que sobrevoam a área. Quanto maior e mais brilhante for o saco, maiores as chances do macho ser escolhido. Uma vez formado o casal, os dois trabalham juntos para construir o ninho e cuidar do filhote. Porém, as fragatas têm um dos períodos de cuidado parental mais longos entre as aves marinhas. O filhote pode depender dos pais por mais de 1 ano antes de se tornar independente. Embora a fragata das Galápagos não esteja em risco iminente de extinção, as mudanças climáticas e a atividade humana podem afetar seu habitat e sua fonte de alimento. A introdução de espécies invasoras no arquipélago também representa uma ameaça para seus ninhos. Felizmente, Galápagos é uma das regiões mais protegidas do mundo, e esforços de conservação ajudam a garantir que essas aves continuem a dominar os céus do Pacífico. A fragata das Galápagos é um exemplo espetacular da diversidade e engenhosidade da natureza. Com seu voo elegante, sua estratégia de sobrevivência única e seu impressionante ritual de acasalamento, essa ave nos mostra como a evolução moldou seres incríveis ao longo do tempo.
Quando o filhote nasce, ele é coberto por uma penugem branca e ainda não tem a capacidade de se defender sozinho. Nos primeiros dias, ele depende completamente da mãe para se alimentar. O macho geralmente ajuda nos cuidados iniciais, mas após algumas semanas, ele pode abandonar a família e deixar a fêmea responsável pelo filhote. Isso acontece porque os machos muitas vezes procuram novas parceiras para acasalar novamente. Galápagos é muito mais do que um destino turístico. É um lembrete de como a natureza pode ser incrivelmente diversificada e frágil ao mesmo tempo. Proteger esse paraíso é uma responsabilidade de todos nós. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos sobre os lugares mais incríveis do planeta. Até a próxima aventura!